Estamos aqui agora ao vivo conversando com o Ademar. Ademar, que foi um grande jogador da equipe do São Caetano, fez boas campanhas com o São Caetano. Ademar, é um prazer falar com você aqui na Bradesco Esportes FM. Bom dia a todos, é um prazer também para mim estar falando com vocês da Bradesco Esportes FM do Rio. E vamos falar um pouquinho de futebol e relembrar um pouquinho daquela grande fase do azulão do ABC. Então, para começar, Ademar, eu queria que você falasse um pouco como é que foi para você participar daquela equipe do São Caetano que surpreendeu muita gente, se tornou inclusive uma equipe muito querida no cenário paulista, no cenário brasileiro. Todo mundo gostava do São Caetano. Na realidade, naquela época o Brasil estava se tornando europeu, né? Jogando todo mundo no sistema 4-4-2. E quando a gente chegou para o cenário paulista e nacional, a gente jogou em 4-3-3. E isso fez com que o povo brasileiro voltasse àquele saudosismo antigo da geração de 70, de 82, e aí empolgou um pouco o futebol brasileiro, né? E você acha que o fato da ofensividade de vocês ter chamado a atenção, isso ajudou um pouco aquela equipe do São Caetano, de certa forma, ganhar tanta simpatia do pessoal? Muito boa a sua colocação, porque o futebol brasileiro vinha se jogando muito defensivamente. É lógico que a gente se expunha bastante em relação ao nosso sistema tático que a gente jogava, mas a gente terminava a partida com 5-3, 5-2, 4-3, 3-2, isso tinha gol, e o povo brasileiro estava cansado de ver aquele jogo monótono de 0-0, 1-1, como a gente está presenciando nos dias de hoje, né? E como é que você, quando chegou no São Caetano, eles já passaram a filosofia, olha, aqui é para jogar para frente, a gente quer mostrar um futebol ofensivo, queremos mudar o futebol brasileiro. Eu, particularmente, acompanhando o São Caetano naquela época, eu não conseguia desligar a televisão, deixar de acompanhar os jogos, porque eram muito bons os jogos. Na realidade, não tínhamos, assim, ninguém que viesse passar a cartilha do clube para uma filosofia de esquema ofensivo, mas o treinador Jair Pisserni prezava muito pelo sistema ofensivo, e a gente tinha partidas em que abria mão até do jogador da sobra, e a gente jogava mano a mano, jogava 4-3-3 e o zagueiro lá atrás tinha que se virar, que era o Daniel, o Dininho, o Serginho, tinha que se virar no mano a mano com o atacante adversário. Em contrapartida, a gente também tirava a sobra do adversário e a gente tinha mais chance de concluir em gols e fazer os gols, né? E qual que foi a importância da equipe do São Caetano, né? O São Caetano, apesar de, na época, não ter uma torcida presente no estádio, era uma equipe que realmente aparecia muito, uma equipe que surpreendeu, chegou à final com o Vasco, chegou a fazer grandes campanhas, chegou na Libertadores. Qual foi a importância para o cenário paulista de uma equipe como o São Caetano, uma equipe que até então era desconhecida, e de repente começar a ganhar tudo? Ou pelo menos chegar longe? Nós tivemos grandes campanhas a partir do ano 2000, eu creio que até 2007, 2008, que o São Caetano chegou à final do Paulista contra o Santos. O São Caetano teve no topo do futebol brasileiro. Para a cidade de São Caetano foi de grande importância, o clube chegou, mostrou a cidade, mostrou a qualidade da cidade, mostrou os jogadores, negociou os jogadores do São Caetano chegaram a ir para a Copa do Mundo, chegaram a ir para o exterior, frequentar a seleção brasileira. Um time de 25 anos de história completou o ano passado, então uma curta história, mas muito vitoriosa, apesar dos tropeços, últimos tropeços agora nesses últimos anos, mas uma boa administração, com a filosofia de trabalhar, de prezar, de valorizar o grupo, fez com que o São Caetano se tornasse forte, e eu creio que em grande parte do país ele ainda né, o segundo time de todo torcedor. E muitas pessoas, inclusive eu, pensamos muito naquela partida, né, aquela final que vocês tiveram contra o Vasco. Muita gente acha que se o jogo tivesse terminado naquele dia, o São Caetano teria levado o título.
Você concorda com essa tese? Muita gente aqui no Rio fala isso, que se fosse naquele dia terminasse a partida, o São Caetano teria levado. Eu concordo, mas não tenho certeza, né? Porque a gente teria que ter jogado o restante da partida. Aquela partida realmente era uma partida em que a gente vinha numa sequência muito boa de vitórias em todos os jogos. Tivemos só um empate lá contra o Vasco no Parque Antártica, na primeira partida da final. E naquele momento da partida, o Romário, que era a grande estrela ali, e o fazedor de gols do Vasco estava fora, já tinha saído, tinha machucado. E a gente estava pressionando, e o Vasco estava um pouco desorientado durante a partida. Analisando friamente, a gente poderia ter saído com a vitória ali. Aí depois o terceiro jogo, no Maracanã, depois de jogadores negociados e tudo, aí é uma outra história de Eurico Miranda. E essa questão dos jogadores já negociados, esse jogo atrapalhou bastante, né, o São Caetano, né? Sim, atrapalhou, mas eu gostaria de ter um Eurico como diretor no time. Eu falo que foi mão dele para essa terceira partida, tudo, mas ele defendendo o Vasco, como sempre defendeu, indiferente do que ele faça, do que ele queira fazer para o clube. Mas a federação, a CBF, não quis peitar, ou sei lá, por medo de alguma situação, de alguma circunstância, remarcou essa terceira partida, mas depois não tinha mais clima. Nós treinamos 3 dias, ficamos 15 dias de férias e treinamos acho que 2 ou 3 dias para jogar uma final no Rio, 4 horas da tarde, no verão brasileiro. Aí complicava mesmo, né? Aí ficou difícil, porque nós não tínhamos nem condição física para terminar a partida. E agora, como é que foi aquele campeonato, né? No início do campeonato, quando é que vocês perceberam que vocês poderiam chegar longe? No início a gente estava no outro módulo que seria a Série B hoje, né? Então teve a junção, né, da Série A, B e C, e nós entramos como se fosse time pequeno. Foi aquele ano de virada de mesa, acho que por causa do Fluminense e do Bahia. Então nós entramos, classificamos, chegamos à final do módulo contra o Paraná, perdemos a final e tivemos o prazer, ou sei lá, a infelicidade de pegar um Fluminense que vinha numa ascensão muito grande. Até então, todos tranquilos e ninguém prestando muita atenção no São Caetano. Um empate no Parque Antártica na primeira partida de 3-3, né? E o 0-0 no Maracanã dava a classificação para o Fluminense. E aí, a partir daquele jogo, nós conseguimos a vitória no Maracanã, 1-0, em cima do Fluminense. O Fluminense vinha numa ascensão com grandes jogadores, Roger, Magno Alves e companhia, e nós conseguimos derrubar o Fluminense. Aí foi a hora que a gente se uniu mais ainda e a gente começou a questionar, né? Pô, a gente está no módulo inferior, mas na realidade nós só não temos a camisa dos times grandes, mas qualidade para ganhar a gente tem, e a gente foi atropelando até a final. E como é que foi a experiência de levar um São Caetano para uma Libertadores e fazer a Libertadores que o São Caetano fez? Que foi uma baita campanha, convenhamos, né? Sim, um belo campeonato. Poucas equipes hoje do futebol brasileiro chegaram a uma final de Libertadores, né? E o São Caetano conseguiu esse fato. É uma tragédia, é óbvio, no final também, né? Ganhando no Paraguai e perdendo aqui em São Paulo. Mas prova que o grupo era muito forte, que não tinha tradição de camisa, de torcida. Tinham jogadores comprometidos e que queriam alguma coisa dentro do futebol, e conseguiram, né? Desde que todos que passaram por lá tiveram o seu valor, tiveram seu reconhecimento e deram um upgrade nas suas carreiras. Agora, o que aconteceu naquele jogo no Paraguai? Foi um apagão, como diria Luiz Felipe Scolari? O que houve? É complicado, né? Você tem 45 minutos para segurar, ou pode até tomar um gol, e de repente você toma 2 e vai para os pênaltis. O pênalti, time brasileiro no pênalti é complicado, time brasileiro
desculpa a expressão, mas treme quando pega time sul-americano, em Libertadores, em Sul-Americana. Então, quando foi pro pênalti, aí a situação ficou complicada e, infelizmente, o título foi pro Olímpia. E faltou uma certa frieza na hora de bater os pênaltis? Porque... Não, é difícil. Pênalti a gente não pode questionar a frieza, bom batedor. Eu tive comentando recentemente com o pessoal, pênalti geralmente não é o melhor jogador que bate, não tem treino, sistema emocional, psicológico. Se eu achasse uma fórmula para treinar um batedor de pênalti, eu seria milionário hoje em dia. Tá. E como é que foi, né? Você, Ademar, acabou sendo um grande ícone da equipe do São Caetano. Você jogou muito bem na equipe do São Caetano. Inclusive, particularmente, alguns amigos meus dizem que você poderia ter vindo aqui pro futebol carioca, que você ia jogar muito, né? Como é que foi, para sua carreira particularmente, a sua participação no São Caetano? Olha, eu fiquei por 2 anos no banco de reservas do São Caetano, só treinando. Eu costumo falar para meus meninos aqui que eu tenho um projeto social de 23 jogadores, eles treinavam os 22, eu tinha que pôr tênis, ficar correndo em volta do campo, em torno de 2 anos nessa situação. Às vezes faltava um zagueiro, entrava de zagueiro, faltava um lateral, e é muita força de vontade. E existe um ditado, né, que é bíblico, que diz que o que você planta, você colhe. É difícil dentro de futebol, a gente quer resultado, ninguém quer ficar no banco, são 11 jogadores que jogam, o treinador tem a preferência dele, mas eu batalhei, procurei, no tempo que eu tive fora, eu procurei aperfeiçoar algumas coisas. No meu caso, eu treinava muito chute e tentei melhorar, tentei fazer disso uma arma, já que qualidade técnica, desde que eu comecei a jogar futebol, nem driblar eu sabia, só sabia tocar de lado e chutar. Então eu tentei ter um diferencial, porque o futebol, na minha época, pelo menos que eu joguei, sem saudosismo, tinha realmente craques de bola. Eu passei por grandes jogadores, tive o privilégio de jogar contra, jogar a favor, alguns não deram certo, outros até pegaram. Mas transportando para a época de hoje, aqueles caras teriam que ganhar no mínimo 10 milhões por mês cada um. Viu? Realmente hoje o jogador ganha muito, né? E joga nem tanto assim. A gente viu aí esse agora começo de temporada, essa janela de negociação, jogadores ganhando uma fortuna, complicando na negociação. E sem menosprezar, é claro, são épocas distintas, mas tecnicamente bem básicos, né? Antigamente tinha muitos jogadores com nível até melhor, inclusive no próprio São Caetano, né? Sim, não, assim, que passaram por lá e que a gente jogou contra e às vezes não deu sequência na carreira, mas jogadores que sabiam finalizar muito bem com as 2 pernas, cabecear, jogadores que tinham postura, jogadores líderes natos dentro do campo, que, sei lá, por um pouco falta de informação, uma grande maioria, infelizmente, por gostar do extra-campo, né, do fora de campo, atrapalha, né? Da balada, não ser um profissional, se perdeu. Mas, tecnicamente, dentro de campo, se a gente pegar aí alguns VTs de jogos de 2000 a 2005, mais ou menos, a gente vê que ainda sobressaía a qualidade técnica. Aí depois aí veio a força física e a gente está produzindo um monte de cavalo. De certa forma, tentar imitar a Europa não deu muito certo aqui não, né? Não, e o que a gente tem visto é que continua assim, porque você pega na categoria de base, só jogador de 1,80, 1,90, mirando o mercado europeu. Então ninguém está preocupado em formar um jogador para o futebol brasileiro. Eles querem formar um jogador para vender para os grandes centros na Europa e conseguir dinheiro. Então não estão preocupados em formar uma seleção brasileira, mas sim fornecer jogadores para a Europa. E isso atrapalha demais, né? Demais, porque a qualidade técnica, ela não escolhe tamanho, cor, raça, posição.
ela está nato no jogador brasileiro, né? É um dom que Deus deu para o futebol brasileiro. E aqui eu brinco, nós temos um garimpo em que aonde você for, você vai achar algum diamante, alguma pérola, alguma coisa. Você vai precisar lapidar, é óbvio, é natural. Mas o nosso garimpo aqui ainda é rico, ainda é preciosa, viu? Agora, Ademar, para fechar, o São Caetano, o que houve, voltando a falar de São Caetano, o que houve para a equipe agora estar na Série D? Complicado, né? É a filosofia, né? Você pegar, assim, fazer um parâmetro rápido da situação. Nós, quando eu cheguei no São Caetano na década de 90, em 96, eram jogadores que vinham de equipes da Série A2, da Série A3, de outros centros do futebol brasileiro de menos expressão, jogadores que poucos tinham até jogado em primeira divisão do Campeonato Paulista, jogadores que ganhavam pouco e foram tendo uma situação salarial melhor e contratando jogadores também, além de jogadores, homens, né? Foi feito uma triagem boa em relação aos jogadores extra-campo. Aí você tem esse pessoal que tinha uma mentalidade de usar o São Caetano como uma ponte, como um trampolim para a Europa, para um time grande de São Paulo, do Rio e para a seleção brasileira. Aí você transporta para hoje, em que o São Caetano contrata um jogador que estava encostado no Corinthians, encostado no Palmeiras, que ele sabe que ele vai lá para um empréstimo de 6 meses, de 1 ano. O cara não põe a perninha, como, desculpe a expressão, o cara não vai ralar a bunda no chão, pô. Entendi. E, de certa forma, alguns clubes hoje em dia, principalmente por causa da falta de dinheiro, estão recorrendo justamente para essa fórmula que deu certo no São Caetano. Por exemplo, o Vasco trouxe 11 jogadores desconhecidos. Pode dar certo, né? Pode dar certo, é uma aposta. E eu acho que é muito melhor dar certo do que ele fazer essas trocas aí que estão fazendo hoje em dia. Aí, eu mando o meu jogador para o seu time, eu pago 50%, você paga 50%, ele continua meu, mas não pode jogar contra o meu time, e depois a gente vai vender ele para a Europa. Então você começa a deixar o clube na mão do jogador. O jogador vai decidir o que ele vai fazer. Se terminar meu contrato, eu vou para lá, vou para cá. Agora você pega um jogador desconhecido, de uma equipe pequena, que ele sabe que ele tem que cumprir o contrato, que o contrato dele é dali, e ele tem que ralar para ele poder renovar ou para pegar algo melhor. A tendência de dar certo é muito maior. Com certeza. Ademar, gostei demais do papo, foi muito bom conversar contigo, relembrar o São Caetano, que particularmente eu virei fã do São Caetano justamente pelo trabalho que vocês fizeram, chegando tão longe no Brasileiro, também na Libertadores. Vocês conquistaram um público que continua ainda querendo a volta do São Caetano, né? É verdade. Vamos ver se esse ano, acho que agora tá reformulando lá. Espero que o São Caetano volte a brilhar e a voltar a ser grande. E eu que agradeço a oportunidade de poder estar relembrando os bons momentos em que a gente viveu dentro do futebol.